SPIDF dentro do VS Code. Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo para você usar essa extensão e facilitar aí o seu trabalho na programação do ESP32. E sendo trabalhada há um tempo, mas recentemente, né, a Expressif lançou aí uma versão estável, né? Então a versão 1.0, ótima para trabalhar. Isso ali para trabalhar ali com IDF, né, fazendo a instalação no seu sistema operacional e linha de comando, tal. Mas essa extensão, né, ela vai facilitar bastante. Ela dá dados para a gente fazer compilação, para a gente fazer projetos, né, configuração de qual que é o target, né, de uma forma bem facilitada. Vou mostrar passo a passo daqui a pouco como usar dentro do VS Code, tá? Então é bem bacana, eu tô gostando bastante de usar ela, tá? Ela facilita bastante. Não tem nada assim, né? Vamos falar assim, do projeto IDF, não é nada assim diferente do que o IDF já faz. É algo somente para facilitar o uso dentro do VS Code, tá? Então, a proposta dessa extensão é essa. Perfeito? Então, vamos lá no VS Code. Então, só para a gente recapitular e até, né, melhorar um aspecto técnico que eu tive problema no vídeo passado, né? Então, acabou travando ali nos minutos finais, onde eu demonstrava aqui o uso do SPIDF na linha de comando. Eu vou fazer essa parte e depois a gente vê a diferença usando a extensão, tá? Então, estou aqui com o terminal aberto na pasta do SP. Eu tenho aqui o projeto, né, o Hello World, tá? Eu preciso exportar as minhas variáveis de ambiente, tá? Então, como eu mostrei lá, eu já criei aqui um atalho. Então, get IDF, ele já faz essa exportação. Perfeito. Agora eu vou fazer idf.py. Eu vou fazer o set target, no caso aqui, para garantir que eu vou usar, né, o SOC ESP32. Ele vai fazer toda a configuração aí para trabalhar com este SOC, ok? Perfeito, então fiz a configuração. Se eu quiser ir lá no menu config, né, eu posso aqui entrar. Então, menu config. Eu posso abrir ele aqui e fazer as configurações, tá? Então, de uma forma mais gráfica, tá? No caso aqui, a gente não vai precisar fazer nenhuma configuração, tá? Eu vou simplesmente sair. E agora eu vou fazer o build. Então, idf.py. Vou fazer o build, ele vai fazer aí a compilação para esse target, que no caso agora é o ESP32, perfeito? Então deixa eu já pegar aqui minha placa, vou deixar ela no jeito aqui para a gente já fazer o upload, tá? Então, esse é o processo que a gente faz usando aí a instalação do SPIDF, né, na máquina, sem usar a extensão, tá? Então, eu só estou recapitulando aqui em relação ao vídeo passado, devido ao problema técnico, e também para a gente contextualizar aqui o uso da extensão, o que ela vai facilitar para a gente, tá joia? Então tá fazendo a compilação, primeira vez que a gente faz a compilação demora um pouco, tá? Então vai depender aí em relação à sua máquina, né, algumas características aí, mas não se preocupe, né? Veja aí, ele vai chegar nesse número 931 e aí a compilação vai estar terminada, perfeito? Então, já está indo aí já para o final. E a gente já vai fazer aí o upload para a placa, usando aqui também a linha de comando. Então, geralmente, o fluxo de desenvolvimento com SPIDF segue este formato, tá? Então, este Hello World, a gente vai ver ele aqui, o que ele faz. Então, agora ele vai... deixou já o comando para a gente, o que a gente precisa fazer. Então, a gente precisa ver qual que é a porta que foi... definida para essa placa e fazer o flash. Então, eu posso aqui fazer um ls/dev/tty e pegar todos os tty e eu vou ver aqui que esse é o tty USB 0. Então, eu vou fazer agora idf.py, tá? E aí vamos colocar "-p", porta, /dev/tty USB 0 e aí o comando flash. E aí eu já vou fazer o monitor, porque esse exemplo ele faz o uso da comunicação serial para enviar as informações, tá? Então vamos gravar e já abrir o monitor. Então ele está abrindo aí a comunicação. Vamos dar um Ctrl parar ele aqui, o terminal. Vamos abrir esse projeto. Então, na verdade não é essa pasta, é essa pasta, Hello World.
eu vou pegar aqui o main, né? Vamos pegar helloworld.main. Vamos abrir aqui. No caso, ele está pedindo para abrir a pasta inteira. Deixa eu pegar aqui a pasta inteira. Ok? Beleza? Aqui nós temos helloworld.main. E aqui é o código, tá? Não vou entrar em detalhes do código. Nós vamos somente mudar aqui, né? Que a gente tinha feito essa alteração. O código original ele vem com 10. Então, eu vou fazer esta mudança. E agora nós vamos compilar o código novamente. Então, para compilar o código, nós vamos ir lá na linha de comando de novo. Fazer aqui o build. Perceba que agora, né, o build é muito mais rápido, né? E agora a gente vai fazer o flash e monitor. Então, ele já vai fazer o carregamento do binário e já vai começar, no caso agora, começando aí a contagem com 10, porque a gente alterou. Então, esse é o fluxo. Agora, nós vamos aqui entrar no VS Code e fazer este mesmo exemplo usando a extensão, ok? Então, vamos lá. Perfeito, então eu estou aqui com o VS Code. Nós precisamos instalar a extensão. Eu já instalei, mas vou mostrar o caminho aqui. Então, você vem aqui, né? Clica aqui nesse ícone de extensões e procura aqui ESP IDF, tá? Ele vai aparecer aqui a opção. Esta é a opção aí que você vai instalar, tá? Então, é muito fácil, muito rápido de fazer a instalação aqui no VS Code. Depois que você faz a instalação, você vai fazer a configuração, né, do IDF aqui na sua máquina. Eu sugiro, né, que você use este vídeo que está aqui, tá? Como referência para você fazer essa configuração. É um vídeo muito bem feito da própria Expressif, onde ele mostra os passos aí para toda a configuração, tá? Então, aqui ele mostra como obter, como eu mostrei, mas ele mostra também como fazer a configuração. Até dá para ir aqui pelos... né? Você vai fazer a configuração do USP-IDF na sua máquina. Então, você vai precisar instalar, tá? Tem alguns detalhes aqui que eu recomendo que você olhe aqui. E se você comparar com o vídeo anterior que eu fiz, onde eu mostrei o passo a passo para instalar, você vai ver que é muito mais facilitado essa instalação no seu computador. Fica muito fácil de você fazer isso, de configurar, de trazer os pacotes de uma forma bem automática, tá? Então, acesse esse vídeo para fazer a configuração. No meu caso aqui já está feito, né? Então, nós vamos aqui abrir uma pasta. Eu fiz a instalação aqui nessa pasta, tá? Eu vou abrir ela aqui. E aí, né, nós temos aqui já alguns exemplos que eu já fiz, tá? Mas a gente vai começar um exemplo do zero, que é o Hello World, tá joia? Deixa eu fechar isso aqui, que é outra extensão que tá me enchendo o saco aqui. Beleza. Como que a gente faz, né? Inicia um projeto a partir de um exemplo. Então, a gente vai vir aqui, vamos clicar, né? Digitar F1 e vamos procurar aqui ESP IDF, ESP IDF e vamos colocar exibir exemplos de projetos. Ele vai abrir toda aquela lista de exemplos que vem, né, no ESP IDF de uma forma gráfica, tá? Seleciona só a pasta aqui que ele vai carregar. Então, ele traz tudo pra gente. Então, Bluetooth, ó lá, Build System, CXX, Ethernet, Get Started, Mesh, periféricos, enfim, toda a lista de exemplos disponíveis no SPIDF, tá joia? Então, você deve, né, escolher um exemplo aqui. No caso, a gente vai usar o Hello World para ser similar ao que a gente já fez. Então, clicamos aqui no Hello World, vamos criar esse projeto usando como base o Hello World, tá? É interessante você ler o que tem aqui escrito, tá? Porque alguns exemplos têm algumas configurações que você tem que fazer. No caso aqui, Hello World, não tem nada para fazer. Vamos somente criar ele. Eu vou salvar na mesma pasta para ele já carregar aqui, tá? Então, selecionei a mesma pasta. Perfeito, ele vai criar o projeto pra gente. Então, ele abre aqui a configuração somente dessa pasta, tá joia? Então, a gente vai vir aqui. Nós temos helloworld.main. Beleza? E aqui nós temos outro projeto. Apesar de ser o mesmo exemplo, a mesma coisa que a gente fez lá com o IDF, eu estou em outro projeto, outra pasta. Então, o que a gente mudar aqui é outra coisa, tá? Então,
Aqui nós temos o exemplo, nós vamos agora carregar para a placa, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Então nós vamos fazer o set target. Então F1, vamos procurar aqui set device target, tá? Seleciona aqui, ele aparece os devices disponíveis. Por enquanto, apenas o SP32 e o SP32S2. Esse S2 eu estou usando bastante aqui no projeto da Franzilinha Wi-Fi. Então, toda vez que eu vou trabalhar com a Franzilinha Wi-Fi, eu seleciono ESP32S2. Mas nesse caso, nós estamos usando uma placa com SP32, então eu vou selecionar ESP32, perfeito? A partir desse momento, ele vai fazer as configurações para esse device, tá? Então, ele já faz toda a configuração. O legal aqui também de trabalhar já com a extensão, né? Ela tem toda a parte aqui do IntelliSense, algumas tarefas que a gente vai ver até, ele vai fazer o export das variáveis de ambiente automaticamente. Então, fica muito fácil, porque, por exemplo, se eu for usar aqui, né, uma função, sei lá, vamos colocar aqui que eu quero usar um delay. Então, ó, task delay, ele já tem autocomplete. Isso para fazer lá, usando o IDE, você vai perder um tempinho para você configurar o IntelliSense C++. Não é impossível, mas tem um tempo aí de configuração. Aqui com a extensão ela ajuda muito nesse processo, tá joia? Então, beleza. Aqui a gente não vai mexer em nada. Eu vou fazer a compilação e também o upload. Então, vou salvar. Nós podemos trabalhar somente aqui com os comandos, tá? Então, F1 procurando SP IDF. Mas, né, o que acontece? A extensão, ela traz para a gente algumas teclas de atalho aqui. Então, no caso aqui, ó, a gente tem o build, nós temos o flash, nós temos aqui o monitor, tá? Aqui já é um comando que engloba tudo, então compila, grava e abre o monitor. Então vamos usar este agora nesse momento. Vamos ver se ele já faz pra gente, ó. Ele já fez toda a parte ali de exportar, trabalhando aí no terminal, fazendo a compilação. Então, como é a primeira compilação, a gente sabe que vai demorar um pouco, tá? Então tá aí já 700, vamos ver, logo chegando a 931, nós temos aí a compilação. E ele já, como eu cliquei ali no botão, né, esse botãozinho da chaminha aqui, ele já vai fazer o processo completo. Então tá compilando, depois ele vai pegar o binário, gravar na placa e vai abrir o monitor, tá? Então o monitor serial já vai entrar na sequência. Maravilha, então ele já está abrindo, só que ele teve um problema aqui. A gente não definiu a porta serial, ele pegou uma porta serial, no caso aqui para ele estava definido o USB1, então ele não conseguiu fazer. Então, quando isso acontece, até bom que aconteceu, que eu já mostro, a gente vem aqui em F1 e vamos colocar aqui, né, tem a opção da IDF Select Port to Use. Clica aqui, ele vai aparecer a lista de portas disponíveis. No meu caso aqui só tem a USB 0. Clico nela. Agora eu não vou precisar compilar tudo de novo, eu vou fazer somente o flash. Tá? Então eu vou fazer o flash aqui manualmente. Ele até pergunta se eu vou usar uma JTAG. Nesse caso não estou usando JTAG, vai ser pela WART. Ele vai começar a fazer aí o processo de conexão e upload. Legal, rapidão ele já faz. Vou abrir agora o monitor. Ele está fazendo aí o processo, que é aquele exemplo, né? Conta 10 segundos e reinicia. Se eu quiser mudar aqui o código, né? Vou colocar aqui agora para 20, por exemplo. Venho aqui, eu vou fazer o processo completo. Ele vai chamar o CMake, que vai fazer a compilação. Aqui foi bem mais rápido, né? Já vai fazer o upload e em seguida abrir o monitor para a gente já ver, né, os detalhes aí na comunicação serial. Olha lá, começou a contar de 20. Tá, então isso é muito legal, facilita muito e tem diversos comandos, então recomendo que você dê uma olhada lá na documentação da extensão, tá? Que tem comandos, então teclas e atalhos que pode facilitar. Isso vai deixar o seu processo aí de desenvolvimento muito mais rápido. Vamos só olhar agora em relação a guia aqui, né, a interface gráfica de configuração. Clicando aqui ele vai abrir, tá? Então toda aquela parte do menu config, nós temos agora numa forma gráfica, ó. Então fica muito fácil assim de trabalhar com o mouse, né, para quem gosta de usar mouse, então e fazer as configurações. Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse mudar alguma coisa em relação a
Ó, tamanho da flash, por exemplo. Vou colocar 4. Eu venho aqui, mudo, salvo. Ele vai salvar no arquivo correspondente a essas configurações. Já salvou. Venho aqui, fecho. E aí, se eu quiser fazer novamente, né? Não vai mudar nada aqui no nosso exemplo. Mas ele já vai fazer toda a parte de build, carregamento do novo código, de uma forma assim, graficamente, né, que a gente fez a configuração, né, de uma forma bem facilitada. Como a gente mudou, ele vai fazer novamente aqui o processo de compilação, porque mudaram alguns arquivos, tá joia? Mas era isso que eu queria mostrar, então, aproveitar o vídeo aqui para mostrar, né, a falha, né, que teve lá da gravação e a gente mostrar como que eu uso o IDF na linha de comando e no VS Code. E agora, usando a extensão, tá? Então, duas formas para você trabalhar com o IDF. O IDF é um framework muito bacana, tá muito legal para você trabalhar aí com o ESP32. A documentação tá incrível e dá para fazer muitas aplicações. Então, sempre que puder, você já pode começar a partir de um exemplo. Dá para explorar de diversas formas aqui o ESP32, tá? Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo e a gente vai conversando. Tá joia? Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!